Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao nosso canal, Palavra do Reino de Deus. Nele você encontrará cortes de pregações que irão te aproximar ainda mais de Deus e edificar a sua fé. Aproveite e já se inscreva em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos para a palavra. Nem trigo torrado, nem espigas de trigos verdes, até o dia em que trouxerem oferta ao seu Deus. Ou seja, Deus está dizendo, você não pode comer do fruto do seu trabalho antes de me honrar com os primeiros frutos. Se você comer antes, o que você está entregando para mim não é primeiro fruto. O primeiro fruto foi parar no seu bucho. Então Deus diz, não coma, me ponha em primeiro lugar. Agora, olha o final do verso 14. Esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Tudo aquilo que na lei de Moisés foi chamado de estatuto perpétuo, não tinha prazo de validade como lei espiritual. Podia ter prazo de validade como rito cerimonial. Então, por exemplo, a circuncisão foi declarado estatuto perpétuo. A oferta de incenso foi declarado estatuto perpétuo. A gente não faz nenhuma das duas coisas de forma cerimonial, literal. Mas a Bíblia diz que a circuncisão hoje é no coração, que a oferta de incenso são as orações dos santos. Ou seja, nós temos uma réplica desse cerimonial nas nossas práticas espirituais. Então, quando Deus fala colocá-lo em primeiro é estatuto perpétuo, nós podemos até não ter literalmente o mesmo padrão de oferta como rito cerimonial, mas a lei permanece. Quem está entendendo? Agora, se você continuar a leitura, verso 15 de Levítico 23, contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida pelo sacerdote. Deverão ser semanas inteiras, 7 semanas. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Então, o camarada entrou, colheu o primeiro feixe, interrompeu a colheita. Vamos levar para que o sacerdote apresente como oferta movida, oferta de movimento diante do Senhor. Que dia? O domingo, primeiro da semana. Deus diz, a partir disso, contem 7 semanas inteiras. Então, do domingo que ele apresentou a oferta, até o sábado, 7 dias, uma semana. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Ao final de 7 semanas, você ainda lembra da tabuada? 7 vezes 7? 49. Ao final de 7 semanas, vocês peguem o dia posterior ao último sábado da 7ª semana, que era de novo o domingo, o primeiro dia da semana. Era o dia de número 50. Ele diz, nova oferta ao Senhor. Em Romanos 11:16 você vai ver Paulo dizendo, se as primícias são santas, a massa também é. O que ele está falando da massa? Da oferta de cereais, que era oferecida no dia de número 50. Antes da gente entrar na aplicação prática disso, vamos olhar para os elementos proféticos, porque Deus tratou disso com tanta seriedade, que até eventos que são importantíssimos na nossa redenção, eles cumprem essas leis espirituais. Por exemplo, que dia Nosso Senhor ressuscitou? O primeiro dia da semana, o domingo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. Quando falamos da ressurreição, a Bíblia introduz Cristo dentro de uma lei espiritual, chamada lei das primícias. Agora, quando alguém entrava no campo colhia um talo de trigo ou cevada, ou era um feixe? Um feixe. Então, quando Cristo ressuscita e entra na categoria primícias, a pergunta a ser feita é, ele ressuscitou sozinho, como um único talo, ou ele é parte de um feixe e houve ressurreição de mais pessoas? Mateus capítulo 27, eu vou fazer questão de ler esse texto, porque eu lembro do dia que eu prestei atenção, ficava me perguntando, isso está mesmo na Bíblia? Mateus é o único que fala disso. Mateus 27:51 mostra que depois de ir na cruz, Nosso Senhor bradar, entregar o Espírito, a Bíblia diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mas diante do brado de Jesus não é só o véu do templo que se rasga. A Bíblia diz, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Agora preste atenção, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, não na hora da morte, mas o texto diz, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você consegue imaginar receber uma visita dessa na sua casa? Nós não sabemos
Estamos falando de santos aqueles dias para ter aparecido na cidade, né, a outras pessoas. Eles foram reconhecidos. Então a gente fica imaginando detalhes que não estão claramente descritos. Mas o que eu e você podemos entender, Cristo não ressuscitou sozinho, porque as primícias nunca era um talo, era um feixe. E a Bíblia apresenta Cristo nessa ordem das primícias. Quando foi a ressurreição? Primeiro dia da semana. Aí você conta 50 dias das primícias. E aí você tinha a nova oferta ao Senhor. Deus instituiu uma festa que chamava Pentecostes. O que é que significa Pentecostes? 50. Era a festa dos 50 dias. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Quando era o Pentecostes? Um domingo, primeiro dia da semana. E essa igreja que é formada debaixo do derramado do Espírito é chamada no livro de Hebreus. Do quê? Como que a igreja é chamada lá entre várias menções? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, sempre que a ideia de primícia, primogênito aparece, você vê associada ao primeiro dia da semana. E a gente pode gastar tempo, né? Meu propósito aqui, olhando que essas figuras são parte de um entendimento de algo muito maior do que só o rito cerimonial. Deus está pegando uma lei, um princípio espiritual. Quando a gente começa a ter esse panorama e essa ideia geral de primícias, não só de como eram os ritos cerimoniais, mas da lei, isso nos ajuda a entrar na parte prática, que é para onde nós vamos agora, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Terceiro e último lugar. Primeiro, destacamos que o primeiro lugar pertence a Deus. E segundo, tentamos trazer esse entendimento panorâmico, genérico das Escrituras. Em terceiro e último lugar, eu quero falar do resultado das primícias. Então vamos lá. Romanos capítulo 11, verso 16, diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Qual a ideia de Paulo em Romanos 11? O que ele está comunicando? Ele está comunicando o resultado da primícia. Se a raiz é santa, o que é a raiz? Quando a semente germina, qual é a primeira parte da planta que surge na germinação? A raiz. Então a raiz é a primeira, não só a mais importante, mas a primeira parte. Ele disse: se a primeira parte de algo é santificado, os ramos, o que vem depois, foram santificados junto com a primeira parte. Aí ele vai dizer algo que vai fazer sentido quando você entende o rito cerimonial. Se as primícias são santas e o primeiro feixe foi apresentado em oferta de movimento, foi santificada para Deus, a massa também é. Que massa ele está falando? A oferta de cereais dos 50 dias. Porque o que foi colhido para produzir essa oferta de cereais foi santificado junto com o primeiro feixe. Ou seja, quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. E aí nós vamos entender que quando Deus institui primícias, Ele não está falando meramente de contribuição. Em primeiro lugar, Ele fala de um entendimento do lugar que Ele tem e de uma mensagem que nós precisamos comunicar não só para Ele, mas que nos ajuda a manter a consciência do senhorio do lugar que Ele tem. Mas em segundo lugar, qual o impacto disso nas nossas vidas? Deus disse: se você me honrar com os seus bens e as primícias da sua renda, eu encho seus celeiros, eu transbordo seus lagares. Em outras palavras, Deus está dizendo: não quero tirar o que você tem, eu quero te dar mais do que você tem. Porque a ideia nunca foi tirar. Deus diz: a única coisa que eu quero tirar daí é a concorrência. É que os seus bens não concorram com o meu lugar de importância. Se você preservar no seu coração o meu lugar de importância, e isso não for um concorrente, eu posso lhe dar muito mais. E nós precisamos entender o impacto, né, que o cumprimento do propósito terá como consequência, como efeito colateral. Quando a gente fala sobre isso, nós podemos entender que não se limita a dinheiro. É uma lei espiritual, ela rege todas as coisas. Então vamos lá. Em Gênesis 22, você vê Deus falando com Abraão para fazer algo que para qualquer pai a gente já bota na categoria do impensável, inimaginável. Mas eu acredito que para Abraão nós temos um agravante. Qual agravante? O homem, aos 75 anos, inicia uma jornada em obediência a Deus. A Bíblia diz que ele não podia ter filhos. Não há registro de que ele pediu isso a Deus, mas também não há registro de que não. Mas Deus toma a iniciativa e diz: eu vou te dar um filho. Abraão viverá um milagre que vai chegar em torno de 100 anos de idade.
Aquilo foi milagre mesmo, não só porque não podiam ter filhos, mas a Bíblia diz que seu corpo já estava amortecido quando isso aconteceu. Não era algo natural, não tinha a menor chance de não ser uma intervenção de Deus. Mas Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está dizendo: eu não quero só te dar um filho que alegre seu coração. Eu e você precisamos entender que por trás de tudo que Deus nos dá, Ele tem um plano para que a gente transborde, para que a gente abençoe outros. E Deus estava dizendo: eu vou fazer algo na terra toda, diz respeito ao meu plano redentor. Agora o menino nasceu, Abraão está feliz, botaram o nome nele de riso, porque ele e a mulher estavam rindo à toa com a bênção de Deus. Gênesis 22, Deus fala para Abraão assim: pegue o seu filho. Se Deus só falasse o filho já era difícil, mas eu brinco que Deus dificulta mais. Ele diz: seu único filho, o filho que você ama. Eu lembro que um dia eu estava lendo isso, falei para Deus: desnecessário, falei isso tudo. Já era difícil obedecer, o senhor lembra que é filho único, é o filho que ama, quer dizer, só dificultou. E Deus diz: ofereça a ele em sacrifício. Pergunta é: Deus queria arrancar o menino de Abraão? Não. Nós sabemos que não, porque ele tinha feito promessa, ele tinha um plano. Então por que é que Deus pede aquilo? Porque de alguma forma Ele está dizendo: para que eu faça tudo que eu realmente quero fazer, você tem que me entregá-lo. E ainda que ele não tenha ido até as últimas consequências, porque Deus o parou antes, ele estava disposto a ir às últimas consequências. Mas a Bíblia também diz que Abraão, Hebreus 11, diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Se Deus prometeu que através desse menino ele vai fazer algo, não faz sentido interromper a vida do menino. Então, ainda que morra, tem que voltar à vida. Abraão não está entendendo nada, mas obedece. A pergunta é: o que é que Deus está propondo? Nós precisamos entender que tem algo maior do que a gente consegue imaginar. Quando o povo sai do Egito, Deus diz para Moisés: daqui para frente todos os primogênitos são meus. Deus diz: era para todos vocês terem perdido os primogênitos na última praga, quando o anjo da morte passou, e eu salvei. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês me devem, os primogênitos são meus. Mas há algo maior do que a gente entende por trás disso. Por que futuramente Deus pediria não só as primícias da terra, da agricultura, não só dos animais, mas isso se torna na lei de Moisés um padrão para toda a nação? Todo primogênito pertencia a Deus. Para ter o direito de criar o filho, o pai tinha que resgatar de Deus o primogênito que era dele. Porque quando você santifica a primeira parte de algo, você está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. Deus não precisava da primeira parte, mas Ele sabia que quando santificassem a primeira parte, uma bênção seria desencadeada sobre o restante. E o que Abraão não tem noção é que Deus o está levando a santificar o primeiro de uma descendência numerosa. E com isso, Ele santificou o restante da descendência. Sabe quando é que isso vai ficar claro? Antes mesmo da praga dos primogênitos, em Êxodo, no capítulo 4, você lê o seguinte, né? Êxodo, capítulo 4, verso 22 e 23. Deus está falando com Moisés na sarça sobre a missão de ir até Faraó, com a mensagem: deixa meu povo ir. Deus diz assim, Êxodo 4, 22 e 23. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixa o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que mataria o seu filho, o seu primogênito. Moisés entra na revelação divina na sarça, nem foi ao Egito. Deus está dizendo: fala para o Faraó como é que essa história termina. Se ele não deixar o meu primogênito sair, eu mato o primogênito dele. Qual foi a última das 10 pragas? A morte dos primogênitos. Entre eles, quem morreu? O primogênito de Faraó. Então Deus está dizendo: toda essa questão, tudo que vai acontecer a partir de agora, tem a ver com o meu primogênito e o seu primogênito. Agora, o que é essa história de Deus dizer: deixa meu primogênito ir? A Bíblia diz que eram 600 mil homens de guerra. Era muita gente. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época era média generosa, e 3 filhos, que é média atual, eles tinham muito mais. Então você faz a conta: para cada um dos 600 mil homens, ele, uma mulher e 3 filhos, você multiplica 600 mil por 5, são 3 milhões de pessoas. É uma média generosa. Nós estamos falando de em torno de uma Curitiba e meia. Era muita gente. Balaão sobe em 4 montes diferentes e não consegue ver o fim do povo. Aquilo era um mar de gente, uma massa humana se movendo em direção à terra prometida. Mas Deus está olhando aquilo tudo e vendo o primeiro que Abraão santificou. Quando santificou o primogênito, Ele santificou o restante da linhagem. Agora Deus está olhando todo o restante que vem daquilo e diz: é o meu primogênito que me foi entregue depois. Quem está entendendo? Sabe, a lei, ela funciona não apenas para questões materiais.
Deus pediu uma aplicação prática nessa área também. Mas, como nós falamos, a figura da ressurreição de Cristo, né, da própria ressurreição, tratando das primícias, da igreja, tudo está dentro dessa mesma lei. Aí você olha a instrução de Deus para Josué. Capítulo 6 de Josué. Vamos ler o verso 17. Deus está falando com Josué sobre uma vitória extraordinária que ele daria em relação a Jericó. O que era Jericó? Jericó era uma cidade com a muralha intransponível para a tecnologia da época. Humanamente, ela não podia ser invadida, não tinha brechas. Mas olha o que Deus diz, verso 17. Na verdade, o final do 16, Deus diz, gritem porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Mas no 17 ele diz, porém a cidade será condenada. Outras traduções dizem, será consagrada. A NVI traduziu, será consagrada ao Senhor para destruição. Por que essa diversidade? Consagrada, condenada, consagrada para destruição. Porque a palavra usada no original hebraico é sherem. Ela significa consagrado à destruição. Ou seja, a pessoa não pode se apropriar, mas não tem utilidade, tem que destruir. Era a forma como ela santificava algo a Deus. Verso 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, verso 18, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Então algumas traduções, em vez de falar coisas condenadas, desconsagradas, outras dizem o anátema. Deus está dizendo, olha, tudo na cidade está consagrado à destruição, ninguém pega nada. Isso era uma contradição ao que eles estavam vivendo desde que saíram do Egito, antes de entrar em Canaã. Toda cidade que eles venciam, Deus dizia, o despojo de guerra de vocês. Depois de Jericó, todas as outras cidades, o despojo de guerra seria deles. Essa era uma lei antiga. Semana passada nós falamos de Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque. Dízimo do quê? Do despojo de guerra. Só que Deus diz, nessa cidade ninguém tem despojo. Ninguém pega nada. O que é que Deus estava fazendo? O que era Jericó? A primeira cidade que eles conquistariam na terra prometida. E a primeira parte é de Deus. Então Deus diz, ninguém pega nada. Quando eu era garoto eu vi alguém tentando explicar. Não, é que aquele povo praticava umas coisas assim do ocultismo e aquilo tudo era amaldiçoado. Por causa da palavra anátema, que significa maldito. Mas Deus diz, vocês vão trazer maldição se pegar. Se não pegar, não tem maldição. Não eram as coisas que eram amaldiçoadas. Olha o verso 19. Deus diz assim, porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Deus está dizendo, não é que isso não aproveita. Deus diz, mas vem para o meu tesouro, não para o de vocês. O que é que Deus queria? Levar o povo a entender, quando você santifica a primeira parte, a primeira cidade da terra que eles vão conquistar, eles estariam santificando o restante que viriam dela. Então a Bíblia descreve a partir do capítulo 7 o pecado de Acã, que cobiçou algumas barras de ouro, uma capa babilônica e desobedece a ordem de Deus e mete a mão naquilo que era Xerém, consagrado à destruição, e o tesouro deveria ter ido para o tesouro da casa de Deus. O que é que acontece? A próxima cidade depois de Jericó que eles têm para conquistar é pequena até no nome, Ai. A Bíblia diz que eles dizem, nós nem precisamos mobilizar os nossos exércitos, manda um batalhão ali que eles resolvem o negócio. Ou seja, a primeira, eles sabiam, sem Deus, sem milagre nós não temos. A segunda, ele disse, isso aí é moleza. Só que eles mandam seus homens, são vencidos na guerra. O Josué fica doido. E ele vai reclamar com Deus. Que a maioria dos crentes, quando as coisas dão errado, acha que a culpa é de Deus. E ele diz, o que adiantou o Senhor fazer esse grande milagre e atrair fama para o seu nome para a gente e trazer temor para todo mundo? Agora, quando ele souber que nós não lidamos nem com essa cidadezinha, nós estamos lascados. Eles vão se animar para lutar contra a gente. Quando Josué está protestando, Deus diz, fui eu que toquei no anátema. Deus está dizendo, você está me culpando? Vai resolver o problema dos seus homens, dos seus liderados. E aí você tem todo o relato de como Deus revela quem fez o que e por quê. E pode te parecer duro demais a punição que Acã recebe.
Mas a verdade é que outros homens já estavam morrendo e muitos mais morreriam por causa dele. Porque no momento em que ele mexe na primeira parte, a unção de conquista foi comprometida. Somente quando esse problema foi resolvido é que a unção de conquista volta. Porque todo princípio que você quebra vai quebrar você. É uma questão de tempo. E aquilo precisava ser arrumado. Ou seja, quando você olha o resultado das primícias, você descobre que ao santificar a primeira parte de algo, você santifica o restante. Ao não santificar, você não santificou o restante. Deus diz, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu não vou intervir em favor de ninguém. Então o texto que nós lemos de Provérbios diz, se você honrar a Deus não só com os bens, mas com as primícias da renda, celeiros cheios, lagares transbordantes, tem bênção. Em Ezequiel 44:30, Deus diz, o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Não era a bênção do sacerdote que recebeu. Deus diz, esse destino escolhi eu. Deus está dizendo, é a minha bênção que vem sobre vocês. Mas aí você também vai encontrar na Bíblia o princípio inverso. Se você não bota Deus em primeiro, em vez de bênção, o que você tem é o resultado inverso. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Ageu, no capítulo 1. Tem esse livro na Bíblia assim. Se você pegar em Malaquias, o último do Antigo Testamento, voltar 3, Malaquias, Zacarias, Ageu, fica mais fácil de achá-lo no meio desses profetas menores. Em Ageu, no capítulo 1, nós vemos no verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Qual o momento que eles estão vivendo? É o momento do pós-exílio de Babilônia. Depois de 70 anos de cativeiro, todo mundo está voltando para Jerusalém. A cidade seria reconstruída. Quando você lê o livro de Neemias, você tem a reconstrução dos muros. Mas quando você lê o livro de Esdras, você percebe que a missão primária de Esdras era reconstruir o templo. Mas o povo que está voltando fica olhando para a casa de Deus destruída e dizendo, não chegou o tempo, não chegou a hora. Verso 4, 3. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, agora 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Deus está dizendo, é sério, que vocês vão dizer que não é hora de arrumar minha casa, mas de vocês deram toda a atenção. E essa palavra Deus está dizendo, vocês se botaram em primeiro lugar e me deixaram por último. Resultado, verso 6. No 5 Deus diz, considerem o que tem acontecido com vocês. 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Outras traduções dizem uma bolsa furada, um saco furado, um saquitel furado. Mas Deus está dizendo, além de comer não se fartar, beber não se saciar, vestir não se aquecer, o rendimento de vocês tem um vazamento, não dura. De quem é a culpa? Do Satanás? Não. Verso 9. Deus diz, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com a sopa. Deus diz, quem está fazendo isso sou eu. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Verso 10 diz, por isso, aqui nós temos causa e consequência. Deus diz, por isso, por causa do que vocês escolheram, botarem-se a si mesmo em primeiro lugar e me deixar por último. Deus diz, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus diz, fui eu que fiz. E agora, como é que se arruma a bagunça? Capítulo 2 de Ageu. Verso 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então eles vão ouvir a mensagem de Deus, vão se arrepender, vão priorizar a construção da casa de Deus. Mas Deus diz, antes de vocês começarem, antes daquele tempo, alguém via um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Por que eles estavam vivendo perda e prejuízo? Deus assume, 17. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor.
Deus está mostrando que até o juízo que ele aplica tem um efeito pedagógico, didático. Deus está dizendo, eu queria que vocês percebessem o erro de vocês, se arrependessem e arrumassem as coisas. Verso 18, por isso, desde o dia de hoje, Deus está dizendo, pode anotar aí no calendário, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há sementes no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os frutos, isso é coisa do passado, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está dizendo, botar os alicerces, priorizar minha casa, me colocar em primeiro. Deus diz, é o dia da virada. O jogo muda para vocês. Por quê? Quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante. Deus não estabeleceu um princípio de barganha. Me põe primeiro que eu te dou depois. O que Deus estabeleceu foi um efeito regulador no relacionamento com Ele. Mas Ele diz, as consequências não serão mera recompensa. Serão o desencadeamento de princípios que você acionou e que vão trazer bênção sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, eu não vou dizer para você como você tem que aplicar a lei das primícias. Você precisa conhecê-la e você precisa, obviamente, dentro do entendimento e convicção, procurar entender formas e maneiras de você fazer isso. Nós sabemos a importância de ter um tempo devocional com Deus e que a busca a Deus deve ser diária. Qual o melhor horário do dia para você ter o tempo devocional? Então logo você acorda. Porque quando você santifica a primeira parte do dia, você santificou o restante do dia. Porque nossas reuniões principais são no domingo. Na nossa doutrina, o domingo não substituiu o sábado do Antigo Testamento e não é necessariamente um dia santificado. Além de honrar o dia da ressurreição de Cristo, nós entendemos que o dia da ressurreição de Cristo foi o primeiro dia da semana, pela ideia de primícias. Então, quando nós temos a ideia de manter Deus em primeiro lugar, primeiro dia da semana, nós queremos separar como tempo de culto e de adoração. Mas para nós não é um dia mais santo do que os outros e nem substitui o sábado, mas tem uma lógica por trás disso.